sejam todos bem-vindos em mais uma semana de nosso estudo bíblico, do estudo do livro de Romanos, né? Estamos estudando o livro de Romanos para entender esse livro, para podermos não somente entender o livro, mas podermos viver de acordo com os grandes ensinamentos que as Escrituras têm nos dado neste livro. Estamos na parte da introdução ainda, nessa terceira aula. Então, hoje eu vou concluir a introdução e entrar logo na introdução do livro de Romanos, que são os versículos iniciais do livro. Mas na introdução, gostaria de destacar aqui algumas doutrinas, podemos dizer assim, do livro de Romanos. Uma delas, por exemplo, de forma progressiva aqui, é a pecaminosidade humana. O livro, ele mostra como o pecado separa o ser humano de Deus e como Jesus é o único meio de reconciliar o ser humano pecador a Deus novamente. Então, o livro ele trata essa questão, ele mostra, ele aborda essa questão doutrinária. Além disso, também, ele destaca a questão da justificação pela fé. Ou seja, ele está dizendo aqui sobre a libertação completa do julgamento final de Deus, ou seja, a libertação completa do juízo colocado sobre o pecador por Deus e também, lógico, a libertação do pecador da escravidão do pecado por meio da fé em Jesus Cristo. Então, o livro ele retrata essas doutrinas aqui acerca da justificação única e exclusivamente pela fé. E, logicamente, depois dessa justificação única e exclusivamente pela fé, o livro ele traz também o assunto de santificação. Ela só ocorre por intermédio do sacrifício expiatório de Cristo. Ou seja, por causa do sacrifício da cruz de Cristo, os crentes eles são separados, eles são tirados do mundo. Isso quer dizer ser santo, ser tirado, santificado é ser tirado de, separado para, né? E aqui, no caso, para o serviço do Senhor. E ele trata essas questões também, essa doutrina. E lógico, ele não tem como Paulo, depois de falar sobre essas grandiosas doutrinas no livro, não citar a doutrina da reconciliação. Ou seja, a doutrina que fala sobre a reconciliação do ser pecador, morto em seus delitos e pecados, para com Deus. Ou seja, a reconciliação do homem para com Deus. O livro trata essa questão doutrinária também. Lógico, o livro ele fala muito sobre Deus, além de falar da pessoa de Jesus Cristo. Mas sobre Deus, por exemplo, ele fala sobre Deus sendo um Deus eterno, sobre sendo ele perdoador. O livro fala sobre Deus sendo bom, sobre sendo justo, Deus sendo incorruptível, Deus sendo amoroso, Deus sendo poderoso, misericordioso, Deus sendo um ser insondável, um ser sábio. Fala também que Deus se ira, por exemplo. Então, o livro ele traz aqui várias características de Deus, da pessoa de Deus propriamente dito. Nós vamos perceber essas características no decorrer do livro. Okay? Bom, além disso, o livro fala sobre justificação, como o homem pode ser justificado, ser absolvido de uma condenação. Isso é ser justificado, é ser absolvido de algo que a pessoa cometeu ou está cometendo, de algo grave. Ou seja, a justificação é o ato do ser humano pecador separado de Deus, o homem pecador que precisa ou de alguma forma está debaixo do justo juízo de Deus. Então o livro fala sobre a justificação que vem pela fé. Paulo deixa claro que ninguém é justo no mundo. E ninguém é justo, e justamente por causa dessa questão que ninguém é justo, ele precisa ser justificado, e somente ser justificado, ser absolvido, ser justificado. Justificação aqui no livro traz essa ideia de absolvição. Absolvição do quê? Sim. Né? Absolvição do quê? Só precisa ser absolvido aquele que cometeu algum dano, algum crime, alguma coisa contra alguém. Então o livro vai mostrar isso para a gente aqui. Fala sobre essa reconciliação, né? Como eu disse, enfim. O livro fala sobre esperança também. Ele fala sobre uma esperança de algo que há de vir.
ele está fazendo referência aqui sobre o Messias, logicamente, nós vamos passar por isso aqui. Ele trata sobre a lei, várias vezes o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, fala sobre a lei, até mesmo porque a carta aos Romanos, ou a igreja de Roma, era composta por judeus e por gentios, né? Ou seja, a igreja era composta por esses dois grupos, entre aspas, podemos colocar aqui. Então, Paulo fala sobre o pecado, ou sobre a lei, e ele fala sobre a lei do pecado, por exemplo. Então, ele vem discorrendo sobre a lei do pecado, que essa lei, a lei do pecado e da morte, né? Como é a lei para os cristãos e etc. e tal. Vou parar a introdução por aqui, acabamos a introdução do livro, eu gostaria de entrar no livro com vocês agora. Nós vamos entrar aqui no capítulo 1, vamos ler aqui do versículos 1 ao 7, vamos discorrer um pouco aqui dos assuntos do 1 ao 7, que é a introdução que Paulo faz da sua carta, da autoria da sua carta. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Verso 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Pai do Senhor Jesus Cristo. Essa é a introdução que Paulo faz na autoria da sua carta. A introdução ela já começa trazendo coisas grandiosas, né? Assuntos grandiosos. Na própria introdução, e normalmente as cartas têm introduções simples. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos amados que estão na cidade tal, ou aos filhos que estão na cidade tal, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Normalmente 2 versículos ali, 3 versículos no máximo, é a introdução de uma carta que normalmente Paulo usa, né, em si. Então, ele começa com esta introdução. O remetente, logicamente, da carta é Paulo, né? Porque logo no início, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, ele se apresenta. Não tem por que discutir aqui, não tem por que duvidar, não tem nada disso. Ele se apresenta a Paulo, servo de Jesus Cristo. Aqui é o remetente. Então, Paulo ele fala dele ali, fala algumas coisas sobre Jesus Cristo no versículo 1 ao 6, e no versículo 7 ele fala sobre os destinatários da carta. Ele já especifica ali quem são os destinatários da carta. Então, logo no início da carta, ele já coloca as suas credenciais. Ele já apresenta ali o seu documento de quem ele é. Ele primeiro se identifica como escravo de Jesus Cristo. Olha, pessoal, Paulo, servo de Cristo Jesus. A palavra servo ali é escravo. Algumas versões, você pode talvez pegar na sua Bíblia, encontra a palavra servo em si, encontra a palavra escravo, propriamente dito. Algumas versões colocam a palavra escravo ali. Aqui Paulo ele usou um termo que é conhecido do povo de Roma, um termo comum daquele tempo. Nos tempos de Paulo, nos tempos do Império Romano, havia uma grande quantidade de escravos, tanto homens quanto mulheres. Existe alguns que falam que em Roma tinha mais escravos do que os próprios cidadãos romanos. Enfim, não sei se isso é verdade ou não. Isso eu ouvi falar, mas eu nunca chequei essa informação. Se realmente era isso, não. Mas Roma tinha muitos escravos. E a escravatura, aqui, neste contexto, não tinha nada a ver com cor de pele. Okay?
A escravatura aqui era uma questão econômica, como sempre foi na história toda, né? Como sempre foi na história toda. Em toda a história, a escravatura sempre esteve ligada à questão econômica, à ganância humana, por poder e por dinheiro. Ok? Então, Paulo ele já se identifica como escravo de Jesus Cristo. Agora, existia um costume no Império e também existiam leis que determinavam algumas práticas e algumas coisas que estavam relacionadas à escravatura em si. Existia uma situação que o dono chegava com o escravo no templo de uma divindade qualquer lá do Império e vendia o seu escravo ao deus daquele templo e recebia o dinheiro do templo por aquele escravo. Eu estou aqui precisando de dinheiro, digamos que eu tenho aqui um escravo, eu quero aquele escravo, ele já ajeitou todas as coisas para que isso acontecesse, ele faz a proposta para mim, olha, patrão, você pode me vender lá para o templo está disposto a pagar por mim, né? Então eu iria até esse templo e pagava e vendia o escravo a esse templo. Então, aquele escravo em si, ele deixava de ser escravo de alguém, ele deixava de se reportar a alguém e passava a ser considerado propriedade, escravo do Deus daquele tempo. Normalmente isso acontecia de que maneira? O escravo ele acumulava de alguma forma dinheiro, ia até o religioso daquele templo, o sacerdote daquele templo, pagava para ele e falava, olha, esse dinheiro aqui é para que eu seja comprado por este Deus. Eu quero ser escravo deste Deus. Então aquele templo comprava o escravo, não era que o templo tirava o dinheiro dele mesmo, o templo pegava o dinheiro que o próprio escravo deu para o templo para que isso fosse feito. Então ali o escravo passava a ser escravo do templo, mas era protegido pelo Deus daquele templo. Porém, agora, logicamente, quanto aos homens, quanto à sociedade, aquela pessoa não era mais escravo de ninguém humano. Ela pertencia a um Deus. Então era como se fosse um modo de ganhar a liberdade da escravatura naquela situação. Esse é um contexto do que acontecia com relação à escravatura, ou uma das coisas que acontecia com relação à escravatura no tempo de Paulo, no tempo que Paulo escreveu para os romanos, e os romanos entendiam muito bem o que era ser servo de Jesus Cristo. Paulo estava dizendo aqui o seguinte, eu sou um desses escravos, eu sou escravo de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo não era escravo de nenhum homem, Paulo não era escravo de nenhum senhor da terra, Paulo era escravo de Jesus Cristo. Ou seja, eu sou comprado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando ele colocou essa frase, Paulo, servo de Jesus Cristo, os que leram essa carta logo pensaram naquilo que acontecia no Império com relação aos escravos. Então é isso que significa servo de Jesus Cristo, né? Ele foi comprado por Jesus Cristo em si. Ele não pertence a ninguém, ele pertence a Jesus Cristo. Também ele coloca uma questão aqui, olha, chamado para ser apóstolo. Quando ele coloca chamado para ser apóstolo, o apóstolo ele está apresentando qual era a vocação dele, qual era o papel dele. Essa é a ideia aqui. Qual era o papel do apóstolo? Apóstolo pode ser traduzido como aquele que foi enviado. Apóstolo pode ser traduzido como delegado, ou seja, aquela pessoa que foi delegada por alguém. Apóstolo pode ser traduzido por representante. Apóstolo pode ser traduzido como missionário. E a palavra missionário é a que mais é usada quando se fala sobre apóstolo nas Escrituras. Esse termo missionário é o melhor termo que tem para ser usado como apóstolo, né? Cristo deu esta atribuição de apóstolo ou missionário àquele que foi enviado logo no início, no seu ministério, aos discípulos, quando ele mandou os discípulos irem pregar o evangelho do reino, sarar os enfermos em Israel. Ali ele estava enviando os discípulos. Aquilo ali, a palavra usada ali é a mesma palavra usada para apóstolo de Jesus Cristo mesmo. Okay?
Agora, segundo as Escrituras e o Novo Testamento propriamente dito, porque você não encontra a palavra apóstolo no Antigo Testamento em si. Segundo as Escrituras do Novo Testamento, haviam 3 requisitos básicos para que uma pessoa, um homem, pudesse preencher o cargo e ser chamado de apóstolo. Sim, no sentido estrito da palavra, ou seja, aquele que foi enviado por Jesus Cristo. Tá? Tem que ser chamado por Jesus Cristo mesmo. Tem que ser aquela pessoa que foi chamada pelo próprio Cristo em si. Vamos ler Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Cristo Jesus Cristo, por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Exatamente. Aí ele já se apresenta como aquele que foi enviado, né? Que logo ele se apresenta como aquele que foi separado, enviado, não por um homem, não por uma pessoa, mas enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai. Okay? Ou seja, ele foi enviado por Jesus, ele foi chamado por Jesus no caminho de Damasco, eu falei sobre isso na introdução. Além disso, para ser um apóstolo, a pessoa teria que ter conhecido ou ter visto Jesus ressuscitado. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Tudo bem. Aqui ele está questionando, eu não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor. Por que ele fala não vi Jesus nosso Senhor? Por quê? Para ser chamado apóstolo de Cristo, tinha que ter visto Cristo. Ditado. Tinha que ter visto Cristo. E ele viu Cristo. Ele está falando aqui, eu por um acaso não vi, por um acaso é acréscimo meu, né? Mas não vi Jesus, o nosso Senhor. Então Paulo viu Jesus em si. E também, o terceiro requisito, eu falei ter sido chamado por Jesus, ter sido visto por Jesus, e o terceiro requisito que nós encontramos aqui é que o apóstolo ou a pessoa, ela teria que ter provas do apostolado, na forma de milagres e obras próprias de apóstolo que o Senhor tinha nomeado. Não era simplesmente falar, eu sou apóstolo, mas você manifestou aqueles dons que os apóstolos manifestaram para ser chamado apóstolo. Você foi chamado por Jesus? Ah, eu fui. Você viu Jesus? Não, não vi. Então você já não pode ser apóstolo. Ah, não, eu vi Jesus ressuscitado. Beleza. Agora, você cumpriu, ou você teve aqueles dons dos apóstolos, aqueles dons que autenticaram o apostolado daqueles caras? 2 Coríntios 12, 2. Vamos ver esse texto. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Exatamente. E aqui ele está falando, conheço um homem que há 14 anos, aqui ele está falando de um tempo lá atrás, né? Paulo estava falando dele mesmo, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele está falando aqui de um ato milagroso que aconteceu na vida dele. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas, etc. e tal. Né? Atos capítulo 5, versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Tudo bem. Os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas entre o povo. O que são sinais e maravilhas entre o povo? Sinais e maravilhas aqui, pessoal, é literalmente milagre. Okay? Algo que eles realizavam que não tinha como explicar. E isso fazia dom do apostolado mesmo, fazia parte do dom do apostolado. Fazia parte, estava no pacote de dom do apostolado.
O cara falar que é apóstolo e nunca curou ninguém, e nunca realizou maravilhas, e nunca realizou. Peraí, então como assim? Ah, Paulo fez isso? Olha, Paulo fez sim. Alguém se lembra de algum milagre do apóstolo Paulo aqui no início do seu ministério apostólico? Ou pelo menos ali no seu ministério apostólico? Alguém se lembra de um? Teve um episódio que Paulo começou a pregar, e aí tinha um rapaz sentado na janelinha, e Paulo começou a pregar, e a casa cheia, e a janela era alta, porque ele estava no patamar superior do imóvel ao qual ele estava pregando. E a pregação estava longa, longa, o jovem simplesmente cochilou, caiu da janela e morreu. O apóstolo Paulo desceu e ressuscitou aquele jovem. Está registrado em Atos. Bom, enfim, Atos tem todos os milagres registrados ali, okay? Em si. E estes dons desses apóstolos foram extremamente importantes para que a igreja fosse fortificada no seu nascimento. Okay? Foram extremamente importantes. E Paulo preencheu todos esses requisitos. Ele foi chamado por Jesus, ele viu Jesus ressuscitado e ele realizou milagres no seu apostolado. Então, pessoal, parêntese aqui. É por isso que eu não acredito em ninguém que se chama apóstolo hoje na frente de qualquer igreja ou denominação. Por quê? Nenhum deles foi chamado por Jesus. Literalmente, que Jesus apareceu e falou, olha, você vai fazer isso. Não. Eles foram chamados por Jesus como eu e você fomos. Okay? Nenhum deles viu Jesus ressuscitado. E quem falar para qualquer um de nós que viu Jesus porque um dia estava dormindo, acordou, foi no banheiro, e quando ele olhou para o lado, Jesus estava ali do lado dele, conversou com ele, e ensinou a ele e tal, isso é mentira. Não existe. Jesus apareceu assim? Eu não acredito. Se eu estiver errado, depois eu vou ter que me ver com o Senhor, né? Mas eu não acredito. Okay? E também os milagres apostólicos, como os apóstolos realizaram no início do ministério apostólico para a fortificação da igreja primitiva, não vi ninguém hoje que possa fazer. Não conheço. Ah, pastor, mas tem um monte de gente que faz os milagres aí, tem aquelas curas lá, que o cara enfia a mão lá dentro do corpo da pessoa e tira a doença na mão e tal. Tô falando de cirurgia espiritual, sabe? Você que já viu esse tipo de coisa. Ah, mas tem aquelas pessoas. Cara, tô falando de dom apostólico. E coloca a mão sobre o morto, e o morto ressuscita. Passa a sombra de Pedro sobre o doente, e o doente é curado. Tem o aleijado sentado no caminho, o aleijado levanta e anda, literalmente, sem nenhum tipo de esforço, malabarismo ou indução emocional. Isso é dom apostólico. Simplesmente isso. Não conheço ninguém, nunca vi. Nunca vi. Okay? Então, Paulo tinha estes dons apostólicos. Paulo tinha esta a capacidade de se apresentar como apóstolo. E Paulo apresenta aqui, depois dele se apresentar como apóstolo de Jesus Cristo, ele se apresenta com relação ao seu trabalho. Ele é apóstolo de Jesus Cristo para quê? Qual é a sua atribuição? Ele foi chamado para quê em si? O versículo responde: chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Qual era a missão de Paulo? Qual era a comissão dele? O texto diz: separado para pregar, para ensinar, para dizer, anunciar o evangelho. O evangelho aqui, o evangelho de Deus, é literalmente boas novas de salvação. Não é simplesmente falar, dar uma boa notícia. Eu posso dar uma boa notícia para você. Eu posso chegar e falar, olha, o São Paulo foi campeão do Campeonato Brasileiro. É uma boa notícia. Mas isso não é boas novas. Concorda ou não? Não é. Isso é simplesmente uma notícia boa. Uma notícia agradável. Vou chegar aqui e falar, olha,
ganhei uma viagem de cruzeiro. Nossa, que maravilha. Notícia agradável, notícia boa. Não. Evangelho é boa nova de salvação. É notícia acerca de salvação. É notícia acerca de transformação, de mudança, de algo eterno. Isso é boa nova. Paulo tinha consciência de ter sido separado para esta finalidade e nenhuma outra. Paulo sabia qual era a finalidade dele. Era anunciar o evangelho. Ele anunciou aqui para os irmãos de Gálatas. O versículo 11 fala: quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Por que não é de origem humana? Versículo 12. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. O próprio Senhor Jesus ensinou o evangelho para o apóstolo Paulo. Isso é muito interessante. Ele era um homem especial para uma missão especial. E, irmãos, assim, e amigos, eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas não existia pessoa melhor para Deus resgatar do lamaçal do pecado, para expandir o evangelho, que não fosse o apóstolo Paulo. Porque quem era o apóstolo Paulo? Aliás, quem era ele quando chamado de Saulo? Nós vimos aqui na introdução, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele matava sem pestanejar, como nós lemos ele mesmo dizendo aqui nos seus escritos. Né? Agora não, agora ele tinha uma missão, agora ele tinha um propósito. Ele tinha que falar do evangelho. E o apóstolo Paulo, então, ele define evangelho nessa introdução. A primeira coisa que nós encontramos aqui nessa introdução, então, é a sua origem. Qual é a origem deste evangelho, dessa boa nova? É de Deus, confirmando com Gálatas capítulo 1, versículo 12, que nós lemos agora há pouco. Sua mensagem não é humana, é divina, conforme nós lemos lá. Agora, olha só o que ele diz. Separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas escrituras sagradas. Ou seja, este evangelho que o apóstolo Paulo agora prega, anuncia com todo o amor, com toda a dedicação, é um evangelho que já tinha sido prometido no Antigo Testamento, pelos profetas no Antigo Testamento. Não era novidade, não era algo novo, era aquilo que já estava profetizado. A mensagem que o apóstolo Paulo trazia, essa boa notícia, essa boa nova de salvação que ele trazia, estava relacionado sim com o que estava sendo dito desde o princípio, desde Gênesis, que tinha sido desenvolvido ali pelos profetas e pelos outros escritos ali, talvez os poéticos, etc. Terceira coisa que vale a pena observar aqui é que este evangelho era a promessa de que um dia iria nascer alguém que salvaria a humanidade. Versículo 4. E que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus. Aliás, versículo 3. Acerca de seu Filho, Escrituras Sagradas, vírgula, versículo 2, versículo 3. Acerca de seu Filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Evangelho era a promessa de que haveria um Salvador para a humanidade separada de Deus, pecadora. E isso se cumpriu. Isso se cumpriu. Ele colocou aqui, era descendente de Davi, acerca do filho do homem que era descendente de Davi. Ele fala aqui primeiro com relação à natureza humana de Jesus. Quando ele fala descendente de Davi, ele está dando ênfase aqui à natureza humana de Cristo. Cristo tinha um descendente, era Davi, ou seja, um homem, um ser real. Ao mesmo tempo que ele era um ser real, descendente de Davi, o versículo 4 declara que ele era filho de Deus, ou seja, divino. E quando nós lemos o versículo 5 e 6, diz o seguinte:
Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Já vamos ler o versículo 6 também. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. Jesus Cristo, segundo a carne, era descendente de Davi. Caracteriza a humanidade dele, como eu disse. E aqui está presente o cumprimento de promessa. Aqui está presente o cumprimento de algo que estava profetizado pelos profetas. Primeiro, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz sobre aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ela lhe feriria o calcanhar e ele lhe pisaria a cabeça da serpente. A primeira talvez ali seja, eu não acredito que seja a primeira, mas ali talvez seja uma grande referência acerca de Jesus. Porque simbolicamente falando, o sacrifício do animal no Éden para que cobrisse a nudez do casal e estava ali com vergonha por causa do pecado, ali já tem uma representatividade do que seria a obra de Cristo, que derramaria o sangue dele. O cordeiro seria morto para lavar ou para cobrir pecados, né? Então lá já faz referência desde lá do Éden, mas esse versículo aqui de Gênesis 3,15, fazendo uma referência daquele que pisaria a cabeça da serpente, é uma profecia messiânica. É uma profecia messiânica. Agora, 2 Samuel 7,16, vamos abrir 2 Samuel 7,16, nós vamos ler alguns textos aqui, ainda dá tempo. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Deus dando uma promessa a Davi. Deus dando uma promessa a Davi. Lembra o texto que nós lemos agora há pouco de Romanos? Descendente de Davi. Lembra? Aqui, a promessa em Samuel é que o trono de Davi seria para sempre. A dinastia dele seria para sempre. Mas vamos ler aqui Isaías também. Isaías capítulo 7, 13 e 14. Eu vou ler aqui, tá bom? Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, né? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará Emanuel. Ela, serpente, aquele que é descendente de Davi, será chamado Emanuel. Capítulo 11, versículos de 1 a 10, um trono surgirá do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Okay? E das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisão em favor dos pobres. Com as suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com um sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Um lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, e aí vem aqui colocando algumas características do tempo do seu reino. Okay? Aqui ele está falando daquele reino ou daquele descendente de Davi, porque o Senhor falou, o seu trono será eterno, será para sempre. E aqui então a profecia fala, e o ramo surgirá do tronco de Jessé, ou seja, da descendência de Davi. O Senhor repousará sobre ele. Profecia messiânica. Profecia messiânica. Vamos por um evangelho, então. Lucas, capítulo 1, versículos 27 a 32.
a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com suas palavras, pensando em poderia significar esta saudação. Mas o anjo disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Cumprimento de profecia. Jesus, o homem, descendente de Davi, está precisamente o cumprimento da profecia, como eu disse para vocês. Mas ao mesmo tempo, pessoal, que ele era o homem, ele era divino, porque o texto em Romanos mostra isso. É muito interessante o contraponto que ele coloca aqui. Ele contrapõe a frase o espírito de santidade à frase segundo a carne, como ele colocou um pouco mais acima, não fazendo referência a Jesus, logicamente. Ele faz um contraste também entre a natureza humana criada e a natureza divina não criada em Jesus. Então existem essas nuances aqui, né? Paulo ele apresenta Jesus como sendo um homem nascido de Davi ou descendente de Davi, mas ao mesmo tempo Deus. Mas eu só quero arrematar aqui, pessoal, com esses minutinhos que faltam, com uma observação muito importante que eu acho. Okay? Deixa eu voltar aqui para Romanos capítulo 1. Eu falo, beleza, Jesus é humano, Jesus, ok, descendente de Davi, as profecias mostram isso, as profecias mostraram isso, acerca do filho, do seu filho, e como o homem era descendente de Davi, beleza, as profecias mostraram Jesus. Versículo 4, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Olha a ênfase que Paulo dá aqui, pela ressurreição dos mortos. Por que Paulo dá essa ênfase aqui pela ressurreição dos mortos? Por quê? Como seria autenticada a deidade de Cristo se não fosse pela ressurreição dos mortos? Curar doente, os apóstolos fizeram também. Ensinar, os apóstolos fizeram também. Mas ninguém no mundo ressuscitou dos mortos e foi assunto aos céus. A ressurreição é a chancela, é o carimbo definitivo da deidade de Jesus Cristo. Sem a ressurreição dos mortos, ele poderia ser um grande mestre, ele poderia ser um grande revolucionário. Sem a ressurreição dos mortos, ele poderia ser um grande professor, mestre, né? Como eu disse agora há pouco. Sem a ressurreição dos mortos, como poderíamos crer que Jesus é Deus? Perceberam a importância da ressurreição dos mortos? E não foi à toa que Paulo colocou isso aqui. Filho de Deus com poder. Como? Como que é com poder? Como que ele é filho de Deus com poder? De que maneira? Pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo se apresenta aqui como o servo deste Deus, recapitulando aqui, e foi separado por este Deus para falar do evangelho dele. E o evangelho que foi prometido desde antes dele mesmo, Paulo, lá no Antigo Testamento pelos profetas, e falou acerca do filho de Davi, descendente de Davi, e falou acerca do Filho de Deus, e falou acerca da ressurreição. E depois ele pega e fala, este é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo sabia o seu propósito, e ele viveu mediante o seu propósito. Pense nisso. Até a próxima aula, e eu agradeço a presença de todos vocês, e nos vemos então na próxima terça-feira.